Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício de gases e desta vez é um exercício que exige ainda mais conhecimento aqui do comportamento dos gases, daquilo que a gente estuda no ensino superior, que são os gases reais. Vale lembrar algumas ideias básicas, onde a lei dos gases ideais, né, PV, nRT, ela é válida para valores de pressão tendendo a zero, né? Valores de pressão muito baixas. Para qualquer valor de pressão aplicado aí, nós vamos começar a promover as atrações entre as moléculas. Então, nós vamos saindo do gás ideal para uma situação de gás real, né? Inclusive, existe uma relação que a gente chama de fator de compressão, né? O Z, que relaciona o volume do gás real com o volume do gás ideal da seguinte maneira: para P, quando nessa equação nós temos P tendendo a zero, né, o volume do gás real ele vai ser igual ao volume do gás ideal. Se eu pego um sistema de um gás real com pressão tendendo a zero, eu não tenho atração entre essas moléculas e aí eu caio na idealização do gás, né? No gás ideal. Então, os volumes seriam iguais. Né? O comportamento do meu gás, mesmo vendo esse gás como real, ele vai ser o mesmo do gás ideal, porque minha pressão está tendendo a zero, então não tenho atrações aqui. Agora, se eu aplico uma pressão no meu sistema, eu vou induzir atrações, e aí eu vou saindo do meu modelo de gás ideal e vou passando a ter o meu gás real. Né? Então, vamos olhar aqui lembrando, né, só uma questão, né, que esse valor de 1 vai variar, né, e a tendência é que esse valor ele fique menor que 1 quando eu promover forças de atração entre as moléculas. Né? Eu vou promover atração, vou comprimir esse gás, ele vai ocupar um volume menor, então o volume real vai ficar menor que o ideal, e esse valor, né, vai ser menor que 1, quando o meu numerador é menor que o denominador. E o inverso, esse fator de compressão ele vai ser maior que 1, quando o meu numerador for maior que o denominador. E isso só é possível quando esse gás, quando as moléculas desse gás estiverem se repelindo. Só nessa situação ele teria um volume superior ao volume do gás ideal. Lembrando dessas ideias, vamos ao exercício de fato. A equação dos gases ideais é válida para todos os gases em pressões suficientemente baixas, sendo válida somente quando P tende a zero. Quando a pressão de uma certa quantidade de gás é elevada, surgem desvios na equação do gás ideal. Consequentemente, os gases reais possuem propriedades diferentes das preditas pela lei dos gases ideais. Uma das melhores maneiras de mostrar esses desvios é medir o fator de compressibilidade, né? Citei aqui, que a gente chama de Z, é medir o fator de compressibilidade. O gráfico PV sobre RT, em função da pressão, mostra a variação experimental de Z para vários gases. Então, veja, o fator de compressibilidade a gente pode observar em função do volume. Então, de certa forma, quando eu expresso essa relação PV-RT, quando eu variar a pressão aqui no eixo X, no meu eixo Y, né, vai variar particularmente o V, né, o volume desse sistema. Então, olha o que acontece, né? Quando eu estou numa pressão zero,
O meu fator de compressibilidade é igual a 1, porque eu não tenho atração nem repulsão entre as moléculas, então tanto o meu sistema visto como real e ideal terão, né, o mesmo volume. E aqui, o fator de compressibilidade vai ser igual a 1. Agora, quando eu começo, né, a aplicar pressão, eu tenho uma compressão, né, do meu sistema real em função do sistema relativamente ao gás ideal. Né? E isso se dá, né? Eu tenho uma diminuição dessa compressibilidade, então eu estou promovendo a atração entre as moléculas desse sistema, a ponto de diminuir o seu volume. Tá? Só que quando chega numa pressão relativamente alta, né, vai chegar um determinado momento que esse valor é maior que 1. Nesse ponto aqui para o N2, nesse ponto aqui para o CH4, nesse ponto aqui para o CO2. Nesses valores de pressão, eu tenho, né, uma relação do volume quando eu olho para o sistema como gás real e do volume quando eu olho para o gás ideal, eu tenho agora um fator de compressibilidade que vai tender a ser superior a 1. Então, quando isso acontecer, eu estou promovendo repulsão entre as moléculas. Dito tudo isso, vamos olhar as afirmativas. 1. Os gases desviam-se do valor de Z igual a 1 quando a pressão aumenta, comportando-se como gases reais. E aí? Né? Essa aqui é verdadeiro. Se você pega um gás, né, aplica pressão, ele vai se desviando de Z igual a 1 porque eu estou gerando forças de atração e ele está saindo de um sistema ideal para um gás real. 2. Os desvios do comportamento ideal podem ser relacionados à existência de interações intermoleculares. É exatamente isso que diferencia um sistema visto como um modelo do gás ideal quando a gente caminha para o gás real. O que diferencia são as forças intermoleculares, a atração entre as moléculas. 3. Nos gases que estão sob condições de pressão e temperatura tais que Z menor que 1, as repulsões são mais importantes do que as atrações. Falso. Para Z menor que 1, nós estamos favorecendo a atração, né? As moléculas estão se atraindo, gerando uma contração no sistema, diminuindo o volume, né, desse gás. E 4. Para alguns gases reais, nos quais as atrações intermoleculares são muito fracas, Z é sempre maior do que 1. Olha, isso é fato para o H2, né? Independente do valor da pressão, o H2 está sempre, né, está sempre se comportando, sempre apresentando, né, um volume real maior do que o volume quando se a gente levasse ele olhasse para ele como gás ideal, né? Lembrando que sempre que Z é maior que 1, estou favorecendo repulsão. Tá? Então, as moléculas de H2, de fato, diferente por exemplo, da CH4, por exemplo, do CO2, né, elas vão tender a ter menos interações atrativas do que essas outras moléculas. Né? Então, lendo de novo a afirmativa 4, para alguns gases reais, nos quais as atrações intermoleculares são muito fracas, no caso do H2 em relação às outras moléculas apresentadas aí no gráfico, Z é sempre maior do que 1. Então, aplico uma pressão e eu já vou favorecendo a repulsão entre essas moléculas. Então, o 4 também é verdadeiro, então seria 1, 2 e 4, resposta correta, letra D. Ok?